Muitas pessoas não sabem ou não pensam nisso, mas desde que o bebê nasce, é importante conversar com ele como se estivéssemos falando com uma criança maior ou com um adulto que já apresenta a aquisição da linguagem. É importante falar com o bebê da forma correta, usando as palavras de forma corretamente. Muitas pessoas são influenciadas pensando que para conversar com o bebê, nós precisamos falar de forma incorreta, para que o bebê entenda o que está sendo dito, já que a criança pequena não tem a habilidade de produzir alguns sons da fala. E aí, os adultos tendem a falar com o bebê usando palavras incorretas. A minha orientação é de que se fale com o bebê e com a criança pequena de forma correta. Isso é importante porque a criança aprende tudo que faz imitando o outro. A brincadeira, as ações que faz todos os dias, e isso não é diferente com a fala. Se a criança vive num ambiente em que as palavras são faladas de forma incorreta, é dessa forma que o bebê, a criança pequena, na verdade, vai começar a falar. O ponto importante é que vai crescer falando incorretamente e com muita certeza do que está falando como fonoaudióloga. É mais difícil desfazer o que está incorreto, corrigir e implantar o correto do que começar a falar corretamente. A minha orientação é de que com crianças pequenas se fale de forma correta. Se quiser demonstrar uma forma diferente de carinho e se aproximar mais da criança, pensando que como é pequena vai ser mais fácil de entender, o diminutivo às vezes é aceitável. Olha a bonequinha, diferente de falar boneca de forma incorreta, por exemplo. Esse é um ponto bastante importante e que deve ser considerado para o desenvolvimento da criança. Falar corretamente, usar as palavras tais quais elas são ditas num diálogo, e isso vai ajudar bastante durante o processo de aquisição de linguagem da criança e vai evitar muitos problemas futuros que possam acontecer com relação à fala e à linguagem da criança. Outro ponto importante é conversar com o bebê, mesmo ele não tendo a capacidade de responder ainda. É assim que ele vai ouvir repetidas vezes e vai acumulando a vivência disso tudo para adquirir fala e linguagem, para além da estruturação que está acontecendo com relação às funções que são estruturantes para a fala e para a linguagem, que também estão acontecendo, que é o fortalecimento da respiração, da sucção, da mastigação e da deglutição. É imprescindível, é importantíssimo que se fale com o bebê, mesmo ele não tendo a capacidade de responder assim, da mesma forma com seu interlocutor. Assim também é importante ressaltar para as crianças atípicas. Eu vejo muitas famílias que me procuram para o trabalho fonoaudiológico e esperam que a fala aconteça. E, obviamente, esse é o trabalho do fonoaudiólogo. Porém, para além da questão do trabalho do fonoaudiólogo, nós precisamos do reforço da família em casa. O diálogo precisa acontecer em casa também e principalmente. A criança permanece em sessões de fono por muito menos tempo do que permanece em casa com a família. Então, o diálogo não pode ser descartado. Por mais que a criança não retribua, por mais que a criança não participe da mesma forma no diálogo, a insistência da família e o exemplo linguístico, o exemplo de fala da família é importante para que o processo também caminhe de forma positiva e para que alcancemos os resultados que nós esperamos.
Se houver alguma dúvida com relação ao que foi dito no vídeo de hoje, eu estou à disposição.